Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, nós já estamos no quarto dia da nossa semana de autoconhecimento. Já passamos da metade, né? Dessa nossa semana e tá sendo muito gratificante. Primeiro, gravar esses vídeos. Segundo, ver o quanto vocês estão curtindo, compartilhando e repassando essa mensagem. Eu tô adorando toda a repercussão, adorando mesmo. E, bom, não imaginava. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu não crio muitas expectativas sobre tudo que eu faço, né? Então, também é como eu faço talvez para não me frustrar, né? Me proteger da frustração. E sempre me surpreendo. Então, estou muito surpresa com a repercussão que está dando essa semana. E muita gratidão a todo mundo, né? Por todas as mensagens, por todo o carinho, por todas as curtidas, por todo mundo que está, né, acessando o canal e se inscrevendo no canal. Isso é tão legal. Eu nunca imaginei que eu ia falar sobre isso. Se inscrevam no meu canal. Quantas vezes eu ouvi, principalmente com as crianças, né? Hoje a gente vai falar sobre maternidade, então vocês vão ver quão orgulhosa eu sou dos meus pimpolhos. E quantas vezes eu assistindo videozinhos com eles, eles falam, inscrevam-se no meu canal. Eu tô falando sim, inscrevam-se, porque eu não sabia, mas o quão é importante para que a minha palavra seja cada vez mais dispersa por aí, né? São os algoritmos desse nosso sistema de redes sociais que a gente tem que seguir, né? Então, conforme vocês forem gostando, se isso faz algum sentido pra você, se tá te fazendo bem, como tá me fazendo bem, curte aí, compartilha, comenta, é muito importante pra mim. Bom, e hoje, provavelmente vocês vão me ver muito mais emotiva do que dos outros dias. Porque falar sobre maternidade é falar sobre algo muito profundo pra mim. E eu sou sim uma mãezona. Eu sempre soube que eu ia ser mãe. Isso nunca foi um plano que eu deixei de mão. Inclusive eu falo isso pra todo mundo, que meu próprio marido quase não virou marido porque ele falou que ele não queria ter filhos. Mas eu convenci ele, agora ele quer ter muito mais do que eu e tá aquela coisa, né? Tenho 3 filhos. O Felipe, de 5 anos, o Lucas, de 3 anos e a Ana Luísa, de 1 ano. Sim, 3 filhos pequenos. E eles são a razão da minha vida, a razão da minha existência e é algo que eu falo isso de boca cheia mesmo. Porque filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas também é a coisa mais desafiadora que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. É algo assim extremo. É a experiência mais extrema de todas. Porque assim, você vai lá, pula de paraquedas, você muda como pessoa, tal, mas ter filhos é pular de paraquedas todos os dias. Gente, como pode? Aqueles testes de personalidade que eu falei ontem, né, no vídeo anterior, eles, se eu apliquei todos eles, né, eu fiz todos eles depois da maternidade. Provavelmente, eu pensando e refletindo em cima dos testes, se eu tivesse feito antes da maternidade, eles estariam totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque a maternidade muda, gente. Mas além de mudar, por que a gente muda muito na maternidade? Primeiro que você precisa ser, não é mais só uma pessoa, né? Você é outras pessoas. Você também passa a ser outras pessoas. Desde da gravidez, essa pessoa é você e você é essa pessoa. É uma loucura. É uma loucura. Porque ela depende só de você. É um ser que depende só de você pra se evoluir lá dentro e pra nascer
e para se alimentar depois, muitas das vezes. E é uma dependência tão forte, tão viva, que você passa a ser outra pessoa. Mas além de tudo, além de falar sobre isso, o que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é o como que essa experiência me fez me conhecer muito mais profundamente. Por quê? Né? Então, eu começo assim trazendo o primeiro ponto, que é o primeiro ponto que a maioria das pessoas fala assim: como as mulheres são fortes por terem filhos, né? Por serem as portadoras dos novos seres para essa terra. Que se fosse homens, talvez a nossa existência não fosse, a gente já teria morrido como espécie, né? Mas como que nós, mulheres, somos fortes e como a gente não tem noção da força que a gente tem. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Da terra do gado, do Pantanal e do gado, da soja, tem muitas, né? Da cultura agrícola, agropecuária. E tem uma vez o meu pai me falou isso. Meu pai, meu avô, minha mãe, alguém me falou isso, eu não me lembro bem quem foi. Me falou assim: o touro, o boi, né? O boi, o touro, ele só não sai da fazenda, né? Porque ele não conhece a força que ele tem. Porque se ele conhecesse a força que ele tem, ele desbravaria todas as terras, ninguém prenderia ele. Eu trago isso hoje pro vídeo porque assim, eu só conheci o tamanho da minha força durante a gravidez e o parto das minhas crianças. E a cada gravidez e a cada parto, eu fui percebendo que essa força era ainda maior do que a que eu tinha consciência da anterior. Porque a cada gravidez, além de estar grávida, né, o do primeiro filho, eu tava terminando o doutorado e tudo mais, mas era só eu, né, era só eu. Eu e meu marido, a gente tinha uma vida praticamente controlada, várias questões de relacionamento e financeiras junto e tal, mas éramos em 2 pessoas adultas, tal. Na segunda gravidez, além de estar grávida e de toda a dependência que tem, que você fica com muito sono durante os 3 primeiros meses, ou pode enjoar muito, eu não enjoava, mas tem mães que enjoam muito nos 3 primeiros meses, que é uma loucura, né? Eu ainda tinha uma criancinha pequena para cuidar junto. E na terceira, além de estar grávida, eu tinha mais 2 pimpolhos para cuidar. Então assim, puxa vida, realmente eu fui muito forte durante a gravidez. E o parto, não importa muito o método de parto que a mãe tenha, né? Se foi normal, se foi natural, se foi cesárea, isso não importa nada, porque o que importa é a força da mulher durante o parto. Cara, é surreal quão forte nós somos. A gente tira de dentro da gente um ser que tem olho, tem boca, tem orelha, tem braços, tem pernas, tem corpinho todo, todos os órgãos. A cada ultrassom que a médica falava assim, olha, aqui é a vesícula, olha. Gente, tá nascendo tudo isso dentro de mim. Que força que eu tenho que ter para criar esse novo ser, para criar, gerar, sustentar esse novo ser aqui dentro, depois para tirar ele de mim lá fora. Olha a força que eu tive que ter. E assim, a força a cada parto, incrivelmente, a minha experiência foi que o primeiro parto foi o mais fácil, o segundo parto foi intenso e o terceiro parto foi alucinador. Cada parto foi ficando mais difícil para mim. O primeiro parto me mostrou
quanto que lá dentro eu sou feroz, né? Selvagem mesmo. Eu gritava que nem loba. Era engraçado que durante o trabalho de parto, eu gritava e daí eu falava, gente, mas quem que tá gritando? Eu não entendia que quem tava gritando era eu mesma, sabe? Uma loucura, uma loucura. E assim, você entender como que os hormônios, durante o trabalho de parto, como que os hormônios fazem você fazer coisas. O seu corpo é forte naquele momento, ele precisa te desligar, ele precisa apagar você para que você consiga parir. Não é louco isso? Quanto que você, o seu corpo briga contra você mesma para que você consiga parir. Te leva para o que eles falam de partolândia. Te leva para outro mundo, te bloqueia todos os seus pensamentos para você conseguir colocar aquele ser para fora. Olha que loucura! Olha que loucura! Como o seu cérebro pode sabotar seu próprio parir, como o seu cérebro, às vezes, os seus pensamentos, a sua elucubração, as suas angústias, os seus medos, pode atrapalhar o seu próprio corpo. Olha outro aprendizado que eu tive sobre mim mesma. O que mais será que meu corpo precisaria me bloquear para melhorar a forma como o meu corpo age, meu desempenho? O que mais eu deveria silenciar minha mente para conseguir desempenhar melhor? É louco isso, né? É muito louco o quanto essa experiência mexeu comigo, assim. Bom, depois vem a amamentação e vem a loucura. Mesmo que você não consiga amamentar a criança, é uma loucura, gente. A criança não sabe dormir. Ela ainda tá aprendendo que existe dia, que existe noite e que o sistema, né, do circadiano, que chama, né, o sistema circadiano ainda tá evoluindo ali, então ela não tem os ciclos dia e noite bem estabelecidos. A luz do dia ou a ausência de luz ainda não age sobre esse ser. E você não dorme junto com ele. Como assim? O primeiro filho foi uma maluquice. Eu precisava dormir, aquele ser não dormia. E daí foi quando eu percebi o quanto eu era resiliente, o quanto eu conseguia suportar muitas horas sem dormir para conseguir desempenhar algo, que era o maternar. E olha que loucura, eu não sabia, não tinha noção dos meus próprios limites. Eu nunca tinha tido nenhuma outra situação que me fizesse ficar tanto tempo acordada e ainda acordar e fazer um monte de coisa. Tem que tomar banho, você tem que dar banho no neném, você tem que trocar fralda, você tem que... E mesmo com o apoio que eu tinha, era eu que precisava amamentar. E o meu filho mamava muito, o primeiro filho mamava muito. Eu precisava amamentar aquele ser. Quem conheceu o Felipe bebê lembra da bolinha que ele era, porque ele mamava muito o tempo todo, né? E daí eu aprendi isso. E os outros filhos foram intensos, mas eu já tinha tido a experiência, que eu sabia. E quando você sabe que não é impossível, você vai lá e faz. Essa frase, a gente já sabe que os clichês são importantes, né? Vocês que estão me seguindo aí já sabem que os clichês são importantes. Então, como eu sabia que eu ia sobreviver àquela experiência do primeiro mês, eu fui lá e fiz. Nem lembro mais como foi. E por que você esquece? Você tem mais filhos, né? Não, eu não esqueci ainda da minha última filha, então acho que eu vou... Essa daí tá bem presente ainda na minha memória, que eu não quero esquecer. Mas enfim, o que eu aprendi foi que os meus limites eram muito mais extensos do que eu mesma sabia. E o que mais eu acho, eu me limito, além do não dormir, né? O que mais eu me limito por não saber que eu posso mais? O que mais eu me limito por não ter precisado
viver. Qual outra barreira que eu mesma crio que não precisa existir, que eu aguento mais, né? Então a maternidade me levou a esse tipo de reflexão também. Eu tô olhando pro lado porque eu tenho uma listinha aqui, eu fiz uma listinha para não me esquecer de nada. Porque a maternidade também acaba com a sua memória. Te muda como pessoa, muda todo o seu cérebro, suas prioridades são, né? São muito mais elásticas, né? E tem muito mais a ver com a sobrevivência da sua prole, né? As mulheres, elas realmente, a área do cérebro para a sobrevivência da prole demanda muito mais energia do que todas as outras coisas, né? Então, eu tive que anotar, gente. Então, eu tô olhando pro lado exatamente para buscar as minhas anotações aqui. Aí, lembram-se do primeiro vídeo que eu falei da meditação e que a gente lia um livro chamado Felicidade Genuína? Pois é. Quando eu tava lendo junto com o grupo lá da meditação, a felicidade genuína tava na teoria. Poxa, que felicidade genuína é essa? Quando você vê o sorriso daqueles seres que você próprio gerou, que estão lá, que tá lá, que você sustenta, que depende inteiramente de você, e você vê aquele sorriso. Cara, não tem mais livro que precisa ser lido para você entender o que é felicidade genuína. Aquilo é a felicidade. Aquilo ali é a materialização da felicidade para você. E quando você sente aquele cheirinho, nossa senhora! E quando você precisa da felicidade, é só se lembrar desses momentos. Eles já estão lá, só disponíveis para você. Vendo ali, passando um filme. É muito bom, gente. É muito bom poder treinar isso também durante a maternidade e para saber o que é a felicidade genuína para você. Isso foi uma minha experiência, né? A minha família é a minha felicidade genuína. É o meu motivo para ação, minha motivação. São eles, é por eles e é isso. Me ensinou muito sobre mim, me ensinou que o relacionamento é muito forte para mim e que eu tenho que cultivar os meus bons relacionamentos para atingir a minha felicidade genuína. É muito bom, é muito bom. Além disso, pude perceber também todos os meus bloqueios, né? Todos os meus bloqueios que eles vêm quando alguma criança pega no meu calo. Por que às vezes eu perco totalmente o meu ser, vou direto para o sistema límbico e explodo com eles? É por causa da minha criança lá dentro. Tem ali um serzinho que precisa desenvolver também. Precisa deixar de existir esse tipo de bloqueio que foi gerado durante a sua própria infância, por situações da sua família, por situações na escola. Existem várias situações ali dentro que ficam ali. E quando você consegue, depois de um ato de parar um pouco e pensar, falar assim, nossa, mas por que acionou o meu sistema? Por que acionou o meu límbico? Por quê? E olha como que é importante saber como o cérebro funciona, ter o estado meditativo, para ter essa volta. Eu gritei com meu filho, eu explodi, eu quis distância, mas eu volto, reflito, porque aquilo não sou eu. Aquilo é algo que tá ali, que eu preciso melhorar. Olha só que engraçado. Meu filho mais velho, que já tem 5 anos, né? Percebendo o quanto a felicidade genuína é importante para mim, é a família. Quando eu tô nesses momentos de sistema límbico, cansada, né? Cansada. Ele pega uma foto que a gente tem da família e me mostra. Na hora, o sistema 2 volta. Ele já percebeu como faz para a mãe dele voltar. Olha que maluquice. A gente tem muitas conversas, né, sobre respiração. Eu já ensino eles algumas coisas que eu tô falando aqui com vocês nesses vídeos.
E ele faz isso comigo. Que outros gatilhos? Ele mesmo criou isso. Não fui eu que falei, olha, quando a mamãe... Não, ele foi lá e ele sabe que quando ele pega aquela foto, eu volto. Eu respiro. E que outras situações, né? Que outras formas eu consigo para ativar meu sistema límbico, voltar para onde ele deveria estar e colocar o meu sistema, meu neocórtex ali para funcionar de novo? Que outras situações? Que outras formas? Meu filho me mostrou, a maternidade me mostrou qual é uma delas, né? Mas existem várias outras. E, bom, o último ponto que eu vou falar aqui, mas tem muitos outros, tá, gente? Eu fiz uma lista, assim, muito curta, porque é isso, são os pontos mais importantes mesmo. Mas, ixi, a maternidade em cima tanto. O último ponto que eu quis trazer aqui é sobre o que eu aprendi sobre mim mesma, que é a estabelecer os meus limites. Lembra que eu vi que meu limite era muito maior? Mas qual é o limite que eu dou para as outras pessoas num relacionamento? As crianças demandam muito e eu sou muito entregue, né? Lembra do tipo 2 doador que eu sou? Né? Eu me dou para outras pessoas num relacionamento. O que eu aprendi é que se eu não criar limites, na maternidade eu aprendi isso, se eu não criar limites, e as crianças demandam muito, ainda mais crianças múltiplas demandam muito, se eu não aprendesse a estabelecer limites nesse relacionamento, eu não iria me cuidar. E se eu não me cuido, eu não cuido deles. Então, desde que horas que eu vou parar com a amamentação? Fui eu que parei. Porque era o meu limite, eu já estava esgotada, eu não conseguia mais. Esse é o meu limite, eu aprendi. Que outros limites? E daí ao longo do, né? A dormir junto, filho, agora você já está pronto para dormir separado da mamãe. Tiro eles da cama. Filho, agora você já está pronto para fazer isto sozinho, para fazer aquilo sozinho. Então, esses são os meus limites. Os limites que eu tive que colocar no nosso relacionamento para eu conseguir ser eu mesma. Forte, né? Para mim é muito forte falar sobre tudo isso, porque mexe muito com os meus sentimentos, mexe muito com quem eu sou. Sou mãezona mesmo. E até tendo filhos, eu pude perceber que eu preciso ser mãezona, mas eu também preciso fazer a hora de liderar, de treinar. Que eu não posso fazer tudo por eles. Senão, como borboletas, que a gente não pode ir lá cortar o casulo, senão ela não voa, eles precisam passar pelas próprias experiências deles. Então, aprendi a colocar um pé para trás também, a deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Os tombos que eles têm que levar. Eu vou estar lá. Eu sou a rede de proteção. Mas algumas quedas eles vão ter que ter, né? E me autoconhecendo, eu posso me segurar, né? Se fosse no automático, se eu tivesse no automático, provavelmente eu seria uma mãe totalmente diferente. Se eu não tivesse passado por algumas situações de autoconhecimento antes da maternidade. Então é isso. O vídeo de hoje é sobre como a maternidade, né, potencializou ao extremo a minha jornada de autoconhecimento. A cada filho eu aprendi coisa nova. Se eu vou ter mais filhos, essa deve ser a pergunta que todo mundo deve estar fazendo na cabeça, eu não sei. Não sei mesmo. Acho que não. Meus planos eram 3 filhos. Mas enfim, cada um me ensinou muito sobre mim mesma. Cada um é um espelho que te mostra assim, ó, o que é você mesmo. Muito louco. Um super maravilhoso, sensacional noite pra vocês, né? Eu tô colocando essa transmissão
sempre às 20 horas do dia, mas você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer horário do dia. Então, ótimo dia e vamos que vamos nos autoconhecer, porque essa jornada é muito legal, te faz buscar cada vez mais. Quando você conhece o seu poder, a sua força, se você conhecesse a sua força, nada te seguraria num sistema. Se o gado conhecesse a sua força, nenhuma cerca o prenderia. Conheça a sua força. Beijo!